5 marcadores nos exames que eu não deixo de avaliar nas minhas pacientes, principalmente aquelas pacientes que desejam emagrecer, que chegam muito cansada, fadigada, tentam emagrecer e não conseguem chegar a lugar nenhum, fazem dieta, jejum, treinam com uma certa disciplina e não conseguem chegar à perda de peso que desejam. Existem alguns marcadores nos exames que nos permitem compreender como que está todo o metabolismo dessa mulher. E aqui eu pontuei os 5 principais que sempre estão na minha lista de solicitação de exames das mulheres que eu atendo, para que assim a gente consiga compreender melhor como está o funcionamento desse organismo. Primeiro é a insulina. Avaliar a insulina em jejum. A insulina, para quem não sabe, é um hormônio que é produzido lá no pâncreas. E o pâncreas, ele costuma produzir essa insulina quando você consome algum tipo de carboidrato. Então, vira glicose no seu sangue, o pâncreas, ele expulsa ali a insulina para dar conta de levar esse volume de glicose para a célula, ou para gerar energia, ou para acumular gordura. O que acontece na realidade, nessa resistência à insulina, quando a insulina em jejum, você faz o jejum para fazer o exame. E após o jejum do exame, essa insulina, você recebe o exame, essa insulina está acima de 6, isso é um belo sinal de que existe ali mais insulina circulando no seu corpo. Um volume maior de insulina circulando no seu corpo, insulina, ela, além, de ter todo o seu trabalho ali metabólico, benéfico, o seu excesso pode sim levar a maior processo inflamatório nesse organismo. E não só isso, gerar inchaço, vontade de consumir doce, acne, presença de acne é bem frequente também. Então, traz também uma sequência de sinais e sintomas, além, claro, de dificultar o processo de eliminação de gordura, afinal, a insulina é um hormônio anabólico. Ela tem sim que estar presente no seu organismo, mas não de forma exagerada. Muitas das vezes, essa insulina em jejum acima de 6, ela já me mostra que durante o período alimentar, que ali é entre o café da manhã e o seu jantar, essa insulina ela está mais alta, porque você está realizando o seu consumo alimentar. Então, a nossa ideia é sempre olhar para esse metabolismo de carboidrato, compreender como está essa insulina, para que assim a gente consiga então tratar de uma maneira mais específica, com estratégias da parte alimentar e também da atividade física, para reduzir essa insulina e normalizar. Inclusive, aqui no YouTube tem vários vídeos onde eu falo exatamente como que a gente consegue manter mais estável tanto a insulina, glicose e a insulina no seu sangue, a fim de facilitar o seu processo de emagrecimento. Um outro marcador também, é um conjunto, na verdade, de marcadores, é sobre a tireoide, onde eu peço a análise do TSH, do T3 livre e do T4 livre. Sempre nessa ordem. TSH, ele vai me fornecer, o ideal ali dele é de 1 a 2,5, é onde eu consigo compreender como está a produção dos hormônios na tireoide, principalmente do T4, que é o hormônio inativo, uma parte produzida na tireoide. Esse T4 livre, ele tem que estar ali em torno de 0,9 a 1,3. E o T3 livre, que é o hormônio ativo, ele precisa estar entre 3 a 3,4. Para eu compreender que o T4, que é o hormônio inativo, sendo produzido na sua maior parte na tireoide, ele está se convertendo muito bem a T3 livre, que é o hormônio ativo, tem atividade metabólica. Geralmente, quem tem ali um T3 mais baixo são as pessoas que sofrem com mais facilidade com constipação, com a pele mais seca, com queda de cabelo, com sensibilidade ao frio. Então, a nossa ideia é trazer aqui todo um contexto desses 3 marcadores. É claro que quando o assunto é tireoide, a gente precisa avaliar outros marcadores também. Inclusive, dentro do curso Tudo sobre Exames, eu te explico exatamente quais são os marcadores. Mas com esses 3 a gente consegue ter uma base de como está o funcionamento desse organismo. Geralmente, a baixa conversão dos hormônios de tireoide se dá a deficiências nutricionais muitas das vezes. Então, a deficiência de selênio, de vitamina D, de zinco, deficiência de complexo B, iodo, ferro, tudo isso pode levar a uma dificuldade desse T4 fazer uma boa conversão lá no seu fígado, na maior parte, para o T3, que é o hormônio metabolicamente ativo.
T3 mais baixo, não em sua faixa ideal, automaticamente o seu metabolismo sofre com isso. Então, sim, lentifica o seu metabolismo. O ideal é avaliar para que assim a gente consiga tratar o que está em deficiência e ativar então esse hormônio da tireoide. Outro, já faz um link aí com a tireoide, com todos esses marcadores de deficiências que eu acabei de falar de vitaminas e minerais que podem gerar uma dificuldade de fazer uma conversão dos hormônios de tireoide, a ferritina. Ferritina baixa, que é o estoque de ferro, já me coloca ali num sinal de alerta para essa deficiência de ferro, que é a base. Se eu tô com deficiência de ferro, minhas mitocôndrias, que são as geradoras de energia, elas não funcionam bem. Se eu tenho deficiência de ferro, eu não consigo fazer uma boa eliminação de toxinas lá no meu fígado, então eu sofro com mais facilidade no processo inflamatório porque eu acumulo com muito mais facilidade essas toxinas. O corpo ele não consegue funcionar da maneira que ele deveria funcionar. Se essa deficiência de ferro acontece, há também uma dificuldade, graças a essa deficiência de ferro, de haver essa conversão dos hormônios de tireoide. Então, o ferro ele participa de muitas atividades metabólicas no organismo. Qual é o valor ideal desse ferro? De 80 a 130 no seu exame. Então, sempre avaliar. Também avaliar se há deficiência de vitamina A. Muitas das vezes, o ferro, quando você suplementa ferro e esse ferro ele não aumenta, isso pode ter relação com outras deficiências, como zinco e a vitamina A, que são as mais comuns, tá? Então, sempre avaliar também por esse ponto. Beleza, ferro acima de 130, já é interessante avaliar como marcador inflamatório. Ele entra como marcador inflamatório quando ele está muito alto, tá? Bem, outro marcador, vitamina D. E aí voltamos, o corpo ele é feito de vários links que você vai fazendo e entendendo. Então, não é uma coisa só, né? Não é só o funcionamento da tireoide, só o funcionamento do metabolismo de carboidrato. Uma coisa, ela vai se ligando com a outra. Então, avaliar a vitamina D também já me permite entender como está a organização hormonal desse ser humano, como está, inclusive, a conversão dos hormônios de tireoide. A vitamina D também facilita a sensibilidade da célula à insulina, melhorando, assim, esse aumento de insulina no seu sangue, facilitando o processo de emagrecimento, porque eu mantenho mais estável essa insulina. Então, olhar para a vitamina D, cerca de 50 a 80 no seu exame de sangue. E estradiol e progesterona. É importante avaliar em você, mulher. Avaliar sempre essa fase, né? As fases do ciclo hormonal é fundamental. E avaliar essa progesterona e estrogênio de uma forma bem simples aqui, mais na fase lútea. Que é importante que na fase lútea exista um aumento da progesterona e uma baixa do estradiol. Uma mulher que sofre com uma predominância estrogênica, por exemplo, é bem comum dela ter o estrogênio, ainda que na fase lútea, mais alto. Então, para avaliar esses pontos, é importante você ter ali a consciência de qual fase você está. Eu gosto de avaliar tanto o estradiol quanto o estrogênio na fase lútea e também na fase folicular, para que assim eu consiga compreender se existe algum aumento de algum desses hormônios em fases que não deveriam estar altos, tá? Esses, na verdade, são só 5 marcadores, como eu falei anteriormente. Existem vários outros marcadores que podem nos trazer muita clareza de como está o funcionamento do organismo dessa mulher e fazer com que a gente consiga agir em direção àquela dificuldade, agir em direção àquela causa raiz e não tratar de forma superficial. Se você tem dúvida sobre algum marcador, só deixar aqui nos comentários.